avanço da Covid pelo interior do estado é uma das preocupações dos médicos que estão acompanhando a pandemia. O distanciamento social, segundo eles, é o melhor caminho para conter a transmissão do vírus. Essas informações fazem parte do painel UFIP Covid-19. E para saber mais detalhes desse trabalho, eu converso agora com o médico Bruno Alcoforado. Boa noite, doutor Bruno. Obrigada por atender o nosso convite aqui no Jornal Cidade Verde. Boa noite, Cláudia. Boa noite, ouvintes e telespectador da Cidade Verde. Só uma correçãozinha. Eu sou biomédico, pesquisador da Universidade Federal do Piauí e membro, sim, do comitê científico que está elaborando esses painéis junto com a UFP. Muito bem, feita a correção, então vamos conversar com o biomédico Bruno Alcoforado. Doutor Alcoforado, pelos números que vocês pesquisaram, a doença ainda está em expansão aqui no estado do Piauí, é isso? Isso. A gente tem como analisar esses dados de várias maneiras, né? Mas a gente está utilizando, junto com o governo do Piauí, 6 métricas, 6 indicadores. O número de casos, o número de internações, o número de óbitos e que esses dados revelam a propagação do vírus. Então, imagine você que está em casa, pega aí quantas internações tiveram nessa semana e compara quantas internações tiveram na semana anterior. E aí, isso é um índice, número de internações, né? Um pelo outro. Número de óbitos, por exemplo. Imagine que teve 10 óbitos nessa semana e na semana passada teve 5 óbitos. Por exemplo, na região de Oeiras, teve 6 óbitos nessa semana. Na semana passada, não teve nenhum óbito. Esses são indicadores de propagação do vírus. Então, isso realmente preocupa a gente. No caso de Oeiras, uma coisa que chama a atenção é que os números estão avançando também pelo interior do estado. O que isso pode repercutir, de que maneira isso pode repercutir aqui também na capital? Bom, isso a gente tem falado desde o começo, dia de maio, né? Mas essa semana a gente tem um novo termo para isso, né? Que o consórcio Nordeste, consórcio científico do Nordeste está chamando de efeito bumerangue, porque nós fazemos parte de uma rede. O que seria esse efeito bumerangue, né? Aqui em Teresina, nós estamos chegando, como você bem mencionou no início, com cerca de 80% dos leitos ocupados. E aí o problema não é só de Teresina. Quando o pessoal lá de Oeiras, a população lá da Chapada das Mangabeiras, lá próximo de Bom Jesus, precisarem de leitos de UTI, com essa doença se expandindo para o interior, esses pacientes vão precisar de atendimento. E esse atendimento vai vir não só nas regionais, mas também, se for preciso, vai vir para as capitais. Então, esse efeito bumerangue da doença se espalhando e depois voltando para a capital para atendimento é esperado à medida que a doença vai se avançando, né? E isso é preocupante. À medida que a gente tem a região de Cocais, por exemplo, somente 10% dos leitos de UTI da região de Cocais livres. E esse pessoal vai procurar atendimento onde? Já que a gente faz parte de uma rede, a gente precisa que a rede por completo esteja capaz de atender os pacientes. O que a gente não quer de maneira nenhuma é que a pessoa com Covid venha a falecer sem atendimento. E isso é o pior cenário que a gente realmente não deseja para ninguém. A gente quer que as pessoas pelo menos tenham o direito de ser atendido para lutar, ter o direito para lutar contra a doença. Sem dúvida. E rapidamente, para a gente encerrar, doutor Bruno, o remédio seria, então, aumentar o isolamento social? Bom, quais são os remédios que a gente tem para tratar a Covid, né? A gente não tem um remédio específico para a doença em si. A gente também não tem uma vacina ainda para isso. O que a gente conseguiu nesse tempo de isolamento foi aumentar a capacidade do sistema. Enquanto a gente tinha pouco mais de 150 leitos de UTI, hoje a gente já está para mais de 400 leitos de UTI. Então, esse tempo que a gente ganhou com isolamento foi ideal para a gente conseguir aumentar a capacidade do sistema. E isso é um ponto positivo. Mas e agora? A gente ainda está avançando no número de leitos que é necessário. E o que fazer? Será se é realmente o momento de abertura? A gente tem que pensar bem o momento de abertura e como reabrir. A reabertura gradual tem que ser feita, ok? Mas quando reabrir? Essa resposta quem pode dar são os indicadores epidemiológicos. Então, se os indicadores de casos estiver diminuindo, é um ponto positivo. Se o indicador de óbito estiver diminuindo, é um outro ponto positivo. Mas o que a gente está vendo ainda são que esses indicadores ainda estão aumentando e isso é realmente preocupante. Muito obrigada ao biomédico Bruno Alcoforado, que integra essa equipe da Universidade Federal do Piauí, por sua participação com a gente aqui no Jornal Cidade Verde.
Obrigado, boa noite.